Companheiras de Jornada Evolutiva, mais uma vez nos encontramos aqui reunidos em nome de Deus, que através da rede mundial de computador, que possamos realmente unir nossos pensamentos e nossas vibrações em prol da humanidade, em prol do próximo. Agradecemos a Deus por essa oportunidade divina de estarmos juntos, aqui reunidos, para mais um período de aprendizado, de refazimento de energias e que possamos realmente nesses momentos nos preencher de solidariedade, amor e misericórdia. Bem, companheiros, hoje nós vamos refletir sobre um tema, o item que está no capítulo 7 Perfeito, capítulo 17 do Evangelho do Espiritismo, os bons espíritas, né? O que vem a ser um bom espírita? Então nós vamos analisar aqui, não com a ambição de fechar a questão, que a questão é ampla, mas a questão só de iniciar uma discussão realmente que muitas vezes nós pensamos que ser só espírita, 20% espírita, ouvir as palestras, tomar água frutificada, tomar passe e está tudo bem. Não. A proposta do Espiritismo é que o ser humano, o cristão, se renove. Que o cristão faça a sua reforma íntima através de uma reflexão dos seus atos, das suas atitudes e dos seus pensamentos. Isso é que nós vamos analisar aqui a miúde, para que eu aqui, você aí, possamos realmente entrar em sintonia com o alto e captar esses ensinamentos. O que é o Espiritismo? O Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como suas relações com o mundo corporal. Já colocamos aqui o que? Já está dizendo que é uma ciência. É uma ciência. Ele trata da natureza dos espíritos e sua relação com o mundo corporal. Ou seja, os espíritos têm influência no mundo material. Tem influência em nossas vidas, no cotidiano do mundo material. Já estamos aí, nesse ponto, cientes de que nós não morremos, só mudamos de plano. E ao mudar de plano, nós continuamos direto ou indiretamente em contato com o mundo corporal, dependendo da nossa disponibilidade, dependendo da nossa capacidade e dependendo principalmente da nossa conduta moral, se for útil para o espírito e para aqueles que ficam na Terra. Fundamentos da doutrina espírita. A ciência que investiga é uma ciência. Ela investiga, ela vai buscar causa, ela questiona, ela busca, ela contesta, e acima de tudo isso, é uma ciência que contesta. Não é uma ciência com dogmatismo religioso, não. Dessa maneira, intransigência, não. Nós somos abertos, acolhemos as opiniões divergentes, entendeu? Mas sempre, lógico, nós temos os nossos fundamentos, como qualquer outro segmento religioso. Mas esses fundamentos não estão impermeáveis à crítica. Podemos criticar e nós vamos esclarecendo à medida do possível. A filosofia que questiona, sempre questionando, sempre, né? Por natureza, a doutrina espírita que questiona, que busca, que pergunta, que faz as suas indagações, né? E como a gente fala assim, e como morrer? E se morrer, acabou? Não. A doutrina espírita explica, quando morrer, aonde é que nós vamos. E tem sua consequência dos ensinamentos religiosos, ético e moral. A parte religiosa, da moral da doutrina espírita.
Então são essas coisas, são esses pontos que se funda a doutrina espírita na ciência, na filosofia e nas consequências religiosas. A base fundamental de estudo da doutrina espírita são os livros. O livro dos Espíritos, que foi lançado em 1857, o livro dos Médios, que foi também lançado em 1861, o Evangelho segundo o Espiritismo, em 1864, o Céu e Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo, em 1865, a Gênese, em 1868, o que é o Espiritismo, em 1857, e obras póstumas, são comentários, impressões de Allan Kardec, que foi também divulgado em 1890. O que é o espírita? Kardec define o seguinte: reconhece o verdadeiro espírita pela transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Nós nos reconhecemos espíritos em evolução. Nós temos muitas coisas para evoluir. Nós fomos criados simples e ignorantes. Nessa trajetória, como está lá na questão 515 do Livro dos Espíritos, quando pergunta, né? Quando se faz essa pergunta referente a isso. E nós crescemos, adquirimos hábitos, adquirimos bons hábitos, adquirimos maus hábitos, e isso foi nos levando em existências, para um lado ou para o outro, em decorrência de nossas tendências, as tendências morais. Então, a partir do momento que nós tomamos conhecimento que algo está errado na nossa conduta, que algo está errado no nosso pensamento, no nosso modo de agir, nós vamos empreender esforços para mudar essa polaridade da negativa para a positiva e melhorar o que já está bom, o que está bastante razoável. Então nós vamos crescendo, nós vamos evoluindo. Então, quando nós reconhecemos que nós somos simples e temos muitas coisas para aprender, que nós não sabemos quase nada, pouco nós sabemos. E como diz Allan Kardec nas suas obras, nós estamos muito mais para o início da nossa caminhada evolutiva do que para o ponto evolutivo culminante. Ou seja, nós estamos muito no lado ainda animalesco, muito distante da angelitude. Então, esse reconhecimento que nos faz andar, crescer, evoluir. Porque se nós não reconhecermos esses pontos negativos e achar que nós estamos sempre certos, nós não vamos dar um passo no terreno do concreto. E nós temos que evoluir, nós temos que crescer. E esse crescimento tem que ser de forma voluntária. Se for de forma compulsiva, vai causar muita dor. Se for de forma compulsória, vai causar muita dor para o espírito e muito sofrimento. Bastará não fazer o bem bastará não fazer o mal para ser agradável a Deus e garantir sua posição futura? A questão dos espíritos, né? 642. Não. É preciso fazer o bem no limite de suas forças, porque cada um responderá por todo o mal que houver sido feito por causa do bem que não haja feito. Ora, se eu sei, como cristão espírita, o que é correto, eu tenho que fazer o que é correto. Se eu deixo de fazer o que é correto para atender interesses do mundo, entender interesses instintivos, entender interesses não louváveis ou antiéticos, eu vou ter que responder a curto, médio ou longo prazo sobre esse mal que se instalou, quando eu poderia pelo menos amenizá-lo. Eu, por egoísmo, por usura, por ganância, por interesse mesquinho,
eu deixo a coisa acontecer, porque eu julgo que não me é favorável. Mas a questão é o seguinte, que no futuro a conta vai aparecer. E a conta aparece na nossa consciência. Seja aqui, do mundo material, ou seja lá, do desdobramento do mundo espiritual. Para aumentar a nossa angústia e as nossas aflições. No Evangelho segundo o Espiritismo, Mateus 12, 18, fala: Bom mestre, o que é preciso para fazer para ganhar a vida eterna? Bom mestre, o que é preciso fazer para ganhar a vida eterna? Perguntou Mancebo, que queria seguir Jesus. Por que me chamas de bom? Bom sou Deus. Olha, nós já começamos a perceber o seguinte, que o Espírito não é bom. Porque Jesus não se qualificou como bom. Ele disse que bom sou o Pai, sou Deus. Porque nós sabemos que toda aquela misericórdia que Ele tem para conosco e todas as criaturas que Ele criou. Então, se o Mestre, Jesus, que veio aqui, o homem mais perfeito, o Espírito mais perfeito que pisou na Terra, disse que Ele não era bom, bom era o Pai, por que nós vamos nos julgarmos o bom? É uma força de expressão, pode ser, mas que guarda no seu íntimo até um tom de arrogância, de superioridade, muitas vezes, quando é dito para si ou para outrem. Mas, na verdade, nós estamos no caminho da bondade, exercendo a lei de amor, justiça e caridade. Aí sim que nós vamos chegar, quando nós começarmos a trilhar esse caminho, nós estamos no caminho realmente de ser um espírito bom. Mas isso é lá na frente. Nós somos espíritos, você coloca o seguinte: nós somos espírito em aprendizado. Do que é bom ou do que é ruim, conforme a nossa inteligência. Escala dos espíritos. Vamos ver o que é bom. Na escala do espírito, né? A segunda ordem diz o seguinte: a predominância do espírito sobre a matéria. A predominância do espírito sobre a matéria. Desejo do bem. Desejo do bem. Suas qualidades e seu poder de fazer o bem estão na razão com o adiantamento que alcançaram. Uns têm ciência, outros a sabedoria e a bondade. Os mais avançados reúnem o saber, as qualidades morais. Ou seja, o desejo de fazer o bem nós já temos. Isso não quer dizer que nós somos bons. Vamos começar por aí. Essas qualidades pode ser manifestada na ciência ou nas questões morais do dia a dia. O homem de ciência está fazendo bem. O homem que pesquisa, ele está fazendo bem para a humanidade. Embora ele possa não ter uma conduta moral condizente com aquela, mas ele, no seu fazer ali em particular, ele está fazendo bem. Ele está prestando um serviço à humanidade. Está prestando um serviço a toda a comunidade universal. Quando ele trabalha e se esforça para descobrir vacinas, descobrir remédios para curar o mal do corpo, né? E quando eles estão mais avançados, e quando nós estamos mais avançados, nós unimos essa capacidade de inteligência com as condições morais. Isso é um patamar, aí já é outro patamar, outro nível. Então nós podemos dizer que o bom espírita é um semeador, aquele que semeia o bem, aquele que semeia o amor, aquele que semeia a justiça, aquele que semeia a misericórdia, aquele que semeia o sentimento de solidariedade para com o próximo. Todos nós não nascemos para ser maus, nós nascemos bons. Na nossa caminhada evolutiva, nós nos desviamos no caminho do bem.
E agora, com a nossa consciência, nós estamos retornando para esse caminho da tomada de consciência. Lembre-se do filho pródigo. Quando ele caiu em si, ele voltou e disse que ia pedir perdão a Deus e ao Pai, porque ele errou. Então, nós já temos essa consciência que nós estávamos numa conduta equivocada. E uma vez que nós tomamos consciência dessa conduta equivocada, nós temos de imediatamente refazer o caminho e começar a semear o bem, começar a semear o amor, a misericórdia e o perdão, né? Que nós evoluímos no exercício do amor. O bom espírita cumpre seu dever. Ele tem um dever. Além do dever social, ele tem dever moral. Ele tem consciência do que deve fazer. Ele tem consciência que deve fazer o bem. Grandes personalidades, né, como quando Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, né, elas tinham consciência de fazer o bem. Eles faziam o bem. Era uma coisa natural. Eles faziam naturalmente, porque elas já tinham essa consciência impregnada nela. E que só o bem eleva o espírito. Só o bem auxilia aquele que está com sede, está com fome, está com sede espiritual, com fome espiritual ou material, mas auxiliando, cumprindo o seu dever. E muitas vezes nós temos que ir muito além do nosso dever. Muitas vezes até coisas que não nos cabem, coisas que ainda nós estamos ainda invigilante. Mas se nós estivéssemos atentos, nós perceberíamos que nós deveríamos fazer aquilo que nós julgamos que não nos cabe. Na verdade, nos cabe sim. Uma vez que você percebeu, você tem que se movimentar de qualquer maneira para auxiliar. Seja através de um ato direto, seja através de uma oração. Nesse sentido, nós estamos cumprindo, você está cumprindo o seu dever, o nosso dever. O bom espírita procura não julgar o outro, mas tirar lições dos acontecimentos. Na verdade, companheiros, nós somos julgadores quanto mais. Espírita ou não, nós julgamos, nós tentamos não julgar, mas nós temos essa tendência de julgar, de avaliar, de apontar em riste o dedo, dizendo que aquela pessoa está errada, eu não faria aquilo que aquela pessoa fez. E geralmente pode ser assim, você pode não fazer, mas ela pode fazer coisas a nível de moral, a termos de moral, que você não consegue fazer. Então nós temos que ter muito cuidado nos julgamentos, porque nós não temos todos os elementos e dados necessários para um julgamento. Nem Jesus julgou. Jesus acolheu. Jesus abarcou. E nós julgamos. Nós julgamos os homens públicos, achando que nós, espíritas ou não temos nada a ver com aquela coisa com a forma errada que ele está conduzindo a administração pública. Temos sim. E quem quer saber, interessar, é só ver Emmanuel. O que Emmanuel diz sobre isso no livro Nós e César, Fonte Viva. Nós e César. Qual é a nossa participação? Qual é a nossa contribuição naquilo que nós diuturnamente criticamos e está errado? E você vai se espantar quando ler. Então nós temos que ter cautela para aquilo que nos escapa a compreensão, aquilo que nós não temos todo o conhecimento para avaliar e julgar. Em vez de julgar, ou antes de julgar, se você não se conter, ore por aquela pessoa que cometeu o erro.
Como você gostaria que aquela pessoa, que aquele outro, se você estivesse no outro lado, olhasse para você quando você cometesse um erro? Muitas vezes um erro grave, que a gente julga grave, não é, por incrível que pareça, não é só culpa da pessoa. Não é. Há outros elementos que incidem para a concretização de um fato. E isso escapa como água da nossa compreensão. Então vamos ter cautela. Vamos ter cautela em julgar, vamos ter cautela em avaliar. Não estou dizendo, e longe disso, dizer que nós não temos que ter uma visão crítica. Temos que ter uma visão crítica, sim, de tudo que nos cerca, né? Porque, como recomenda os Espíritos, que fala que os bons são tímidos e os maus são ousados. Mas nós não podemos ser ousados como eles. Nós temos que ser determinados. Nós temos que ser firmes. Mas seivados de ternura e misericórdia. Como Jesus nos ensinou. O maior exemplo que tem é ele. Ele era firme e duro com os fariseus. E era meigo e doce com os humildes. E quando necessário fosse com os humildes, ele também chamava com firmeza a atenção deles. Isso não quer dizer que é falta de amor. Ao contrário, é cuidado, é zelo. E na ponta lá, e nós não percebemos, é amor. Mas nós não temos ainda o alcance de perceber. Nós ainda não temos o alcance de assimilar. Então nós tomamos como o quê? Como uma falta de zelo, como uma falta como desamor, como desgosto da nossa pessoa. Nada disso. Quando o pai chama a atenção de um filho, e é duro, não é que ele não tem amor pelo filho, ele tem. Ele está preocupado com o futuro moral do filho, quando o filho comete uma coisa errada. Qual é o pai que o filho comete um erro, não chama atenção? Qual é a mãe? Muito raro isso acontecer, moralmente, porque eles querem que os filhos sigam a conduta reta. Todo pai e toda mãe bem intencionadas, que foram criadas desde princípios morais. Nós temos que perceber e ter o cuidado, companheiro e companheira diretiva, quando nós vamos conduzir a nossa fala, nas críticas ácidas a um político, a uma pessoa, porque nós não sabemos o que está ali atrás, o que está motivando aquela ação. Embora todas as coisas são evidentes para nós, mas nós não estamos com a posse cabal de todos os fatos. Não estamos. Então, na dúvida, ora. Na dúvida, pede intercessão dos espíritos superiores para aquela pessoa e para a comunidade. É isso que nós devemos fazer. O bom espírita tem misericórdia. Jesus não teve misericórdia com a mulher surpreendida em adultério. Quando todos estavam reunidos na praça pública, a colocaram no circo, e Jesus foi questionado: e tu, a lei manda apedrejá-la, lapidá-la, e tu o que dizes? Insistiram. Jesus levantou-se, depois se escreveu no chão e perguntou: dentre vós, o que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Quem de nós não cometeu erro? Quem de nós pode bater no peito e dizer: eu
sou perfeito. Ninguém. Nem Jesus teve esse título. Ele recusou quando falou, agora há pouco, quando nós comentamos. Quando ele falou que ele era bom. E nós achamos que nós somos só porque nós não caímos naquele ponto que aquela pessoa caiu, nós achamos que nós somos melhores do que aquela pessoa. Mas nós vamos encontrar um lugar disponível que pode precisar da ajuda daquela pessoa que a gente criticou. Então nós temos que ter cuidado, porque a questão da evolução, companheiro, é muito delicada. A gente não está aqui para trabalhar todas as coisas ao mesmo tempo. Nós estamos aqui para trabalhar um grupo, a parte moral. Outro grupo, a parte intelectual. Até que nós tenhamos capacidade de juntar todas as coisas, a parte intelectual e a parte moral, e aplicar todas elas no bem. E quando isso, nas reencarnações, nas existências sucessivas, nós estamos fazendo o exercício do amor, da fraternidade e da caridade, para conosco mesmo e para com os outros, por consequência. Então é por isso que nós não devemos agir com misericórdia com os outros. Mas como eu vou agir com misericórdia com um homem que matou uma pessoa a sangue frio, tirou a vida de uma criança, tirou a vida de uma mãe de família? É doloroso, dói, e suscita em nós o desejo de vendida, de revide. Mas nós devemos controlar esse impulso e perguntar, no meu lugar, o que Jesus faria nessa situação? Aí nós vamos ter uma resposta. Só os orgulhosos não vão querer ouvir extremamente orgulhosos não vão querer ouvir essa resposta. Sempre quando colocar uma situação dessa, nessas situações, o que Jesus faria no meu lugar? E você vai ver lá no Evangelho, você vai recordar, quem estudou, como eu falei aqui agora há pouco, a doutrina espírita, os livros da codificação, imediatamente vem à mente um momento, uma ação, um ato de Jesus de socorro, de atenuação do mal. Se nós somos cristãos e se nós somos espíritas, nós devemos atuar no bem, em todas as suas vertentes. Não tem meio espírita, não tem simpatizante espírita. Espírita é ou não é? E nós temos que marcar posição. Ser espírita é muito difícil. Ser cristão é um desafio constante. Você está encarnado, é um desafio constante. Toda hora surge um problema a ser resolvido. Você resolve um, já tem outro te esperando ali. Ser cristão é superar-se a si mesmo. Estar encarnado é um desafio, mas também é uma bênção divina. É porque se nós estamos encarnados, se você está encarnado, é porque você passou do teste para estar aqui na Terra encarnado. Que você está apto a evoluir. Quantos queriam estar aqui, tendo essa oportunidade que você está tendo neste momento, nos ouvindo, e não podem? Porque esses não reúnem as condições necessárias. Talvez não tenham ouvido para ouvir, e você tenha, e você faz ouvido em mercador. Eu faço ouvido em mercador, em algumas situações, porque não é interessante para mim. Por isso que eu não quero ter misericórdia por aqueles que caem. Mas um espírita que estuda, que compreende, ele vai trazer as reminiscências do passado e vai saber que ele também caiu. E ele foi socorrido. E como foi socorrido, ele tem que socorrer aqueles que estão no chão, que teve uma queda moral. Não interessa os motivos, interessa você. O julgamento cabe a Deus.
A nós cabe o auxílio, a ajuda, o acolhimento. É difícil? É. Não vamos ser hipócritas para muitas pessoas. Mas nós temos, é um exercício diário das pequenas coisas para você chegar às grandes. E nós temos que ter misericórdia com a dor do outro. Se você não consegue ainda fazer um ato concreto, ore. Isso você pode pelo outro. Se você não pode orar ainda, mande uma vibração. Peça que Deus socorra aquela situação ou aquela outra pessoa. Então nós temos que ter esse cuidado para conosco. Nós temos que ter um pouquinho de zelo com o nosso futuro espiritual. Porque o que nós estamos fazendo aqui, o que nós estamos pregando aqui, vai repercutir no mundo espiritual quando nós voltarmos para a nossa pátria. Então nós temos que ter cuidado nas avaliações. Temos que ser muito criteriosos antes de determinarmos certas coisas. Ter cuidado, ter zelo é sempre bom. O bom espírita materializa as suas virtudes. Ora, se nós somos espíritos que vimos, nós viemos desde do átomo um percurso e para chegarmos à angelitude, se nós nascemos simples e ignorantes, se nós estamos aqui para cumprir para uma expiação, para uma missão ou para uma prova, então nós adquirimos algumas qualidades. Se nós temos alguns defeitos a serem reparados, nós também adquirimos muitas qualidades. E essas qualidades são colocadas à prova diuturnamente, nós não percebemos. Nós não percebemos. E não são coisas grandiosas, são coisas detalhes. Vou dar um exemplo. Ceder o lugar para uma pessoa que está apressada na fila do banco. É uma coisa, né? É meu direito. Por que eu vou deixar a pessoa passar que está assim? Não, é meu direito. Esse é o direito como pessoa civil no mundo dos Césares. Mas no mundo de Deus, daquele que ele reina, do mundo de Jesus, na terra de Jesus, sempre o outro tem a prerrogativa. Porque o outro é mais necessitado. Muitas vezes do que você. Foi igual a passagem, me recordo agora, uma passagem de Emmanuel, de Chico. Quando Chico reclama de Emmanuel, uma mulher estava com um Chico, e ela entra no salão adentro e dá umas bufetadas em Chico Xavier. E Chico fica irritado, como qualquer outra pessoa. Chico Xavier ficou irritado. Aí ele tá para dar um impulso, fazer alguma coisa. Aí ele vê Emmanuel chegando na frente dele. Aí Emmanuel chega, Chico, atende a mulher. O senhor não viu o que ela fez? Vi, Chico. Eu vi, Chico. E aí, o senhor quer que eu faça aqui? Como que você quer que eu reaja? Você tem razão, mas ela tem necessidade. Então, quem está na fila do banco e passar à sua frente, ela tem necessidade. Muito mais do que você. Então deixe. 1 minuto a mais, 2 minutos a mais, 5 minutos a mais, não vai ser diferente para você. Então nós temos que externar as nossas virtudes, aquele patrimônio que nós adquirimos e que nos trouxe até aqui. Se nós estamos hoje encarnados na Terra, que muitas pessoas dizem que maldizem a Terra como está esse momento difícil, é porque nós reunimos condições de estarmos aqui. Se nós nos reuníssemos condições de estarmos aqui, não estaríamos. Creiam nisso. Que a justiça divina é muito criteriosa. É porque nós podemos avançar na senda do bem e do amor e, por consequência, na evolução. Então, coloquemos em prática as nossas virtudes. Coloquemos em prática
nós adquirimos durante a estrada das existências. E olhe, companheiro e companheira, que foram muitas coisas boas que nós aprendemos, que adquirimos. E quando nós chegamos aqui, nós somos seletivos. Só vou fazer o bem para o meu amigo, só vou fazer o bem para aquele que me faz o bem, não vou fazer o bem para aquele que me faz o mal. Jesus também já tinha dito isso. Se amar só os fariseus, o que há nisso demais? Então nós temos que fazer o bem, não importa quem. E de preferência no anonimato. No anonimato. Mas se não for possível, faça o bem de forma desprendida. Sem querer aplausos, sem querer holofotes, sem querer reconhecimento. E aí estamos trabalhando outras coisas que nos impedem: a vaidade, a presunção, a arrogância. Estamos trabalhando simultaneamente quando nós estamos praticando bem isso. E nós temos o conhecimento disso tudo. É um trabalho simultâneo de crescimento e evolução espiritual. E muitas vezes nós não percebemos. Nós temos a impressão que nós andamos e estamos no mesmo lugar. Quando nós vemos o mundo dessa maneira. São guerras, pandemia, falta de amor, ódio crescente na Terra. Tudo isso está dentro do programado, tudo isso está dentro do normal, dentro de um mundo de provas e expiações. Mas você está inserido nesse mundo para fazer a diferença, materializar suas virtudes, para contrapor o mal. E aí que está a ousadia do bom. Aplicar o bem na terra. Aplicar a solidariedade, a fraternidade. Em ponto final, o amor. É uma manifestação de amor. Então, nós ainda não conseguimos compreender bem isso, companheiro e companheira de jornada evolutiva. Não conseguimos. Nós achamos que nós estamos, quando mais nós fazemos bem, mais problemas surgem. Mas temos que continuar fazendo bem, porque o bem que nós estamos fazendo está amenizando muitos males. Madre Teresa de Calcutá já reclamava disso. Ela falava que quanto mais ela cuidava de pobre, de miseráveis, de indigentes, mais surgia. E ela se questionava, mas ela não percebia que o bem que ela estava fazendo atenuou muitas dores, aplacou muitas dores. Ela trabalhou imensamente e muitas vezes ela não percebeu. Não percebeu. A senhora Zilda Ares, quando desencarnou no último terremoto do Haiti, ela continuou trabalhando, relata a espiritualidade. Ela não sabia que estava desencarnada, porque está nela, fazer o bem, estava nela, está nesse espírito. O trabalho belíssimo que ela fez da pastoral das crianças. Então nós temos sempre que o mal estava ali, a gente está sabendo, mas nós temos que combater o mal com o bem. Não se combate o mal com o mal. Se houver alguma vitória, vai ter uma vitória com o DNA do mal. E isso não serve. Nós temos que combater o mal com o bem. Nós temos que combater o mal com o amor, materializando as nossas virtudes. Se não são grandiosas, tudo bem, mas são virtudes. Se não são angelicais, vamos chegar lá um dia, mas são virtudes adquiridas em existências, sabe lá o que pesou para nós adquirirmos essas virtudes, pode ter sido através de sangue, suor e lágrimas. Assimilamos que só esse caminho vai nos trazer a paz de espírito que todo mundo quer, que todo mundo fala. Mas ninguém quer se propor a ter essa paz de espírito construindo bem, negando-se a si mesmo. Só vamos construir assim.
agindo na misericórdia e no amor. E muitas vezes nós não percebemos. Nós não percebemos isso. E nós ficamos assim, muitas vezes animados. Mas não tem que estar. Chico, João de Ângeles, sempre nos falam. Um cristão nunca tem que chegar de animado. Porque sempre tem trabalho para fazer. Na seara do bem. Que não há tempo, não tem tempo. Então nós temos que ter essa qualidade, nós temos que ter essa virtude. Alimentar e potencializar sempre. O bom espírito tem compaixão. O bom espírito é aquele que está sempre o quê? Sempre consciente da sua tarefa de amparo e de misericórdia com o sofrimento alheio. Socorre, ampara e não pergunta até quando. E nós temos que estar sempre alertas, sempre atentos a isso, porque sempre somos chamados a um ato de misericórdia. O Espírito é o homem do mundo, vive do mundo, mas não se deixa contaminar com as coisas do mundo. Ou seja, nós podemos viver como qualquer outra pessoa, como as pessoas vivem, mas nós temos que estar sempre atentos, nós temos que estar sempre alertas das coisas que podem nos levar ao descaminho. E isso é altamente necessário. Entendeu? Nós temos que sempre que imprimir as nossas virtudes nos nossos atos. O homem do mundo se comporta assim, não se deixa contaminar com as coisas do mundo. Jesus falou, vim e venci o mundo. Ele não se deixou contaminar com as coisas do mundo. Conviveu com todo mundo, foi às festas, foi em todo lugar, mas nós temos que ter uma postura cristã. E o maior exemplo de se houve aqui na Terra uma pessoa que poderia dizer assim, esse foi o meu espírita, nós podemos elencar Chico Xavier. A obra moral que ele construiu, o legado moral que ele deixou aqui na Terra, o credencia para os mais criteriosos de ser o bom espírita. Porque nós não somos. Nós estamos no exercício da bondade. Porque nós temos que ser bom diuturnamente, em todas as situações. E sinceramente, nós não somos. Diuturnamente nós não somos. E este homem aqui agia 24 horas no bem. Se um pensamento negativo vinha, ele era logo alertado e substituía por um positivo. E, geralmente nós nos retroalimentamos com sentimentos negativos, de ressentimento e de ódio. E o bom espírita, na escala, ele consegue filtrar essas energias negativas e transformá-la em coisas positivas. E Chico, é isso. Se tem um na Terra, que pisou aqui na Terra, mortal, assim, para dizer assim, que for bom espírita, uma pessoa de relevo, Chico Xavier. Ele sim pode ser considerado bom espírita. E qual foi o perfeito que pisou sobre a terra? O livro dos Espíritos, na questão 625, nos fala, quando pergunta qual foi o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo. Vide Jesus. A resposta objetiva, clara e categórica. Não precisa falar mais nada, só a gente vê os atos, os pensamentos, as atitudes e o legado de Jesus. Vide Jesus. E para terminar, nossos companheiros de jornada evolutiva, nós deixamos o seguinte, uma passagem do capítulo O Homem de Bem, diz o seguinte:
não são todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas todo aquele que se esforçar em possuir está no caminho que a conduz às demais. Então, que possamos nos esforçar cada dia para adquirir essas qualidades que são elencadas lá no Evangelho segundo o Espiritismo sobre o homem de bem. E nós vamos avalgar. E um dia nós vamos conduzir, quem sabe, daqui a algumas encarnações, muitas outras qualidades. Que Deus ilumine a todos, hoje, agora e por toda a eternidade. Paz e bem.